temos um dos episódios mais vistos, mais comentados, mais propagados do Vênus, com o Paulo Bilinski, que é um cara que já tinha participado de um talk show da Cris, que ela tinha há muitos anos. Sim. Ele nunca tinha voltado pra falar depois que o caso aconteceu. Ele nunca tinha falado em nenhum podcast. E a gente o chamou, o convidou. E nesse dia eu tava com uma sensação de que algo ia dar errado. Mas não que de fato tenha dado errado. Mas eu tava com uma sensação de que, cara, sei lá... Sabe quando você se sente muito um peixe fora d'água? Eu tava com essa sensação. Porque eu não manjava nada do assunto. Da história. Da história, não manjava. E eu tava procurando apartamento nessa época. E eu tava, assim, visitando 3 apartamentos. Sim. E vindo direto pro Vênus. E aí eu não consegui, de fato, dar uma olhada na história dele. E não é uma obrigação nossa, já cito aqui, que não é obrigação nossa estudar ninguém. Convidado antes, não é obrigação. A ideia não é ser entrevista. Exato. Então, é um papo. Se você quiser, você pode. Se você não quiser, você também pode chegar crua. E então eu ataquei num lugar mais leigo. A Cris já conhecia o trabalho e tudo mais, né? E ela já manjava um pouco mais sobre o assunto do que eu. Então eu ataquei num lugar mais leigo. E acompanhei quando aconteceu o caso, né? Acompanhou. Quando aconteceu o caso. Então eu ataquei num lugar mais leigo de perguntar coisa básica, assim. Falei, caramba, não manjo mesmo. E ele tava sendo super, de fato, humildaço e tudo mais. E aí, eu confesso que eu não fiz as melhores perguntas, eu não tive o melhor pensamento lógico naquele momento, mas não dá... Quando um programa é diário, não dá pra você ser o melhor todo dia. Mas eu acho que aí entra uma outra coisa que as pessoas não souberam entender também, que assim, todo mundo acha que tá todo mundo nesse nível de conhecimento e que você só pode querer perguntar disso pra cima. Mas eu lembro que quando aconteceu isso, eu até escrevi no Twitter, eu falei assim, gente, o Silvio Santos... que é o maior comunicador desse país, quando vai o Whindersson Nunes no programa dele, ele fala, quem é você? O que você faz? O que você faz? Por quê? Porque ele leva o conhecimento mesmo pra todo mundo. Então, ele imagina que ele tá falando com alguém que nunca viu. Mas como que alguém nunca viu o Whindersson? Sim, gente. Tem gente fora da bolha. Tem gente que nunca viu o Whindersson, que nunca viu o Danilo, que nunca viu, sei lá, o William Bonner. Tem gente que nunca viu. Então, assim, a pergunta que pode parecer boba pra alguém... que trata esse assunto como óbvio, pode fazer muito sentido pra muita gente que nunca parou pra pensar. Então acharam que eu tava fazendo perguntas capciosas pra colocar ele contra a parede. E eu não tava, eu só tava tentando, assim... perguntar coisas que me fizessem entender o ponto de vista dele. Sim. E aí, eu ia falar um negócio sobre... teve um momento que eu perguntei assim, e curso do que você dá? Que é outro momento que todo mundo caiu em cima falando, caramba, você não sabe o que ele faz. Ele falou assim, o que você acha que eu faço no curso, Yasmin? De tiro. Eu sabia já, mas sabe quando você faz assim? Eu fiz um jogo de papo, sabe? Sim. Sabe, o seu curso é do quê? Como é que, sabe que nem a gente Claro, pergunta aqui, como é que faz pra entrar no seu curso? Era isso que eu queria fazer. É você entregar o... É você ser político, assim. Exato. De entregar o produto. E ele foi um pouquinho mais direto nesse ponto. E o pessoal ficou me zoando. Aí ele perguntou do primeiro homicídio e eu falei, Jesus Cristo, beleza, cara. Eu superei isso daí, os memes, mas muita gente foi me atacar. O problema é isso. Entendeu? O problema é o ataque, né? Que muita gente foi atacar porque eu perguntei sobre punição com ladrões e tudo mais, né? Eu lembro de alguma coisa assim. E aí eu perguntei, e se o cara achou uma arma no chão, sabe? Eu tava fazendo suposições bestas, tolas, pra tentar trazer mais do ponto de vista dele. Isso que eu tava tentando fazer. Jogar um contraponto, mas como eu não tinha o embasamento certo, eu não joguei o melhor contraponto. Também você não tem que ter, né? Exato. Você não trabalha com isso, não é só área de atuação, é um bate-papo. E é muito foda porque às vezes as pessoas cobram um nível de conhecimento como se ela estivesse vendo um debate entre 3 pessoas que trabalham naquela área. Só que o que ela não entende é que num dia vem um cara que trabalha com... que é policial, no outro dia vem um cara que é produtor, no outro dia vem um cara que é músico, no outro dia vem um cara que é financeiro, no outro... E a gente daí eu quero ver você saber sobre todos os assuntos aos 25, 26 anos de idade. Eu gostaria muito de ver as pessoas no nosso lugar. Mas nem aos 180, né? Se souber de tudo, tá acumular. Morto. Porque não existe. E aí vocês dois tinham uma sintonia maior, porque vocês tinham uma opinião parecida, você já tinha feito curso. E aí vocês estavam concordando. E aí eu tinha dúvidas. Falei, eu pergunto ou não pergunto? Cara, eu vou ficar calada? Eu quis perguntar. E é engraçado... Não, mas é engraçado como as pessoas também não sabem
muito bem o que querem, né? Porque já aconteceu comigo as duas coisas. Já aconteceu o episódio de eu falar e... Nossa, por que perguntou isso? Deixou o convidado desconfortável. E de eu não falar e falar... Ah, por que não... Como é que você deixa a pessoa falar um negócio desse e você nem questiona? Sim, gente, mas então vocês têm... É pra questionar. Não é pra questionar. É pra falar, não é pra falar. No final das contas, eu aprendi que a gente conduz o programa da maneira que a gente quer se sentir naquele dia. Eu aprendi muito com esse episódio, porque eu aprendi a lidar com comentários negativos. Só que não negativos no sentido de crime, ok? Isso daí eu não vou aprender a lidar porque eu não tenho que lidar. Não tem que aprender mesmo. Né? Eu tenho que denunciar isso sim. Mas nesses comentários negativos eu aprendi a ir cagando. Entendeu? Porque eu me senti muito mal. Eu lembro que eu chorei pra caramba. E eu tinha outras coisas pra fazer. No dia seguinte eu tava aqui de novo com você. Sim. E vocês me ajudaram pra caramba. Mas eu me senti muito mal de... ver as pessoas postando trechos, e até o Paulo repostava, sabe? Trechos que zombavam da minha cara. E aí, depois ele falou que o Insta dele caiu porque a minha tropa, meus seguidores, foram lá derrubar o Insta dele. Duvido que isso tenha acontecido, entendeu? Ninguém foi derrubado. Pode ter sido... Ai, minhas costas. Pode ter sido assim, por isso, mas de outra forma, e não porque tenha sido, né? Porque um Insta que posta muita coisa de armamento, o Instagram, ele derruba sozinho. Sim. Então, não foi ninguém que eu pedi e... Pareceu muito que você soltou um peido, Vitão. Não fui eu que pedi pra atacar em ninguém, aliás. Do nada, um peidão. Bom, foi isso. Mas aí, depois que acabou o episódio, a gente desceu, ele convidou a gente pro curso dele de tiro, a gente comeu hambúrguer. Não teve uma indisposição. Não teve, entendeu? Não teve. Mas ver postar cortes zombando da sua cara e te chamando de burra em rede nacional foi chato. Isso é bem escroto mesmo. Foi chato.